o Alzheimer, ele é só em idosos, pessoas mais novas podem ter a doença também? Como é que funciona e como é que as pessoas acabam descobrindo que tem Alzheimer? Acho que é isso que muita gente quer saber logo de início, né? Sintomas, né? Pois é, a doença de Alzheimer, na verdade, ela é uma doença cujo fator de risco principal é a idade. Então, quanto mais idoso a pessoa é, mais chance dela desenvolver a doença de Alzheimer. Mas isso não exclui as causas de Alzheimer precoce. Então, existem sim as causas de Alzheimer precoce, que começam abaixo dos 50 anos de idade. E essas pessoas, em geral, têm uma mutação genética que predispõe à ocorrência desse tipo de patologia. Em geral, alterações autossômicas dominantes, em que a gente consegue ver outros parentes, né, outros familiares que também desenvolvem esse quadro de demência, né, de esquecimento, alteração neuropsiquiátrica, que se inicia antes dos 50 anos de idade. Então, na regra, quanto mais idosa a pessoa, mais chance de desenvolver. Mas existem raros casos genéticos que o início pode ser bem precoce. Quem tem, por exemplo, síndrome de Down, eles desenvolvem uma doença de Alzheimer bem mais precocemente, né? Até porque um dos genes que transcrevem uma proteína que chama APP, que é a proteína precursora do beta-amiloide, ela está no cromossomo 21. E no caso de quem tem a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, por ter mais cromossomos 21, produz mais esse tipo de proteína que acaba, em última análise, aumentando a chance de desenvolvimento da doença de Alzheimer por essa deposição dessa proteína produzida no cromossomo 21 de uma forma precoce. Doutor, uma das principais características do Alzheimer é o esquecimento, né? Sim. E aí, qual é o limite daquele esquecimento, daquela perda de memória normal, natural do ser humano, né? Eu tenho esquecimento direto, né? Ou de uma pessoa idosa, para uma perda de memória que caracteriza o Alzheimer. O déficit de memória é o sintoma mais comum da doença de Alzheimer, de fato, né? Só que quando a gente dá o diagnóstico de doença de Alzheimer, antes a gente tem que ver se o paciente tem uma síndrome demencial. Porque a doença de Alzheimer, ela se caracteriza como uma síndrome demencial. E a síndrome demencial, ela se caracteriza, entre outras coisas, entre a perda de memória, alguns outros sintomas relacionados a outras funções cognitivas. Então, por exemplo, a pessoa tem que ter pelo menos 2 domínios cognitivos prejudicados. Memória é um deles, mas tem que ter outras alterações conjuntamente. Então tem que ter alteração da linguagem, da orientação espacial, da orientação temporal, das funções visoespaciais, das funções executivas, que é a capacidade da pessoa solucionar problemas, né? Então a gente avalia todas essas funções, essas faculdades mentais, e tendo 2 ou mais delas acometidas de forma progressiva, ou seja, vai piorando gradativamente com o tempo e não melhora com nada. E isso você exclui outras causas com exames complementares, então você dá o diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas o limite da memória por si só, na verdade, muitas vezes, apenas na fase inicialzinha da doença de Alzheimer é que a pessoa tem esse insight, que está perdendo a memória. Logo depois, ele nem percebe que está perdendo, ela apenas fica repetitivo. E não lembra que já perguntou há pouco tempo atrás. Então, na verdade, a angústia maior do esquecimento acaba sendo mais do cuidador, mais do cônjuge, da pessoa com quem convive, do que do próprio paciente. Muitas vezes, na verdade, a gente faz uma consulta de paciente com doença de Alzheimer, é uma doença, na verdade, da família, uma consulta, na verdade, que a gente aborda a família toda. Nesse contexto, existe o que a gente chama de doença do cuidador. Então, de fato, na doença de Alzheimer é quase uma regra que os cuidadores e os parentes que convivem com essas pessoas com diagnóstico de Alzheimer acabam sofrendo mais do ponto de vista de saúde do que o próprio paciente, porque ele não tem muito insight nas fases já da não inicial para moderada, né? Essa consciência da perda da memória, né? Mas na fase inicialzinha, sim. E existe uma situação clínica chamada CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, em que só a memória está alterada. Nesse caso, 50% das pessoas vão evoluir para Alzheimer e 50% das pessoas não. Então, o tempo é que vai definir. Então, assim, o limite realmente é você não ter outras funções, outras faculdades mentais associadamente acometidas. A agressividade, ela também está dentro desse
sintomas da Alzheimer? Com certeza. Quando a gente faz a avaliação dessas faculdades mentais, a gente avalia em conjunto várias outras coisas. Por exemplo, o grau de independência desse... Geralmente é um idoso, né? Então, o grau de independência desse idoso e da capacidade dele de lidar com as próprias questões da vida, né? Dele mesmo, ele gerir a própria vida. Então a gente vê se ele consegue fazer as atividades que ele tinha ainda como atribuição de trabalho, se ele consegue fazer, se é uma mulher, uma dona de casa, por exemplo, se ela ainda consegue fazer o almoço, se ela consegue fazer uma feira, se ela consegue ir na vizinha, eventualmente para dar um recado, se ela consegue ter uma vida funcional ainda, né? A gente chama as atividades instrumentais de vida diária, as atividades básicas de vida diária. No começo, o que geralmente se perde são as atividades instrumentais, ou seja, aquelas atividades que a pessoa tem como trabalho, geralmente. Então, dificuldade de quem é contador começa a se atrapalhar no trabalho, começa a ter mais dificuldade para realizar, fica mais lento, comete lapsos, né? E aí a performance no trabalho vai sendo prejudicada. As atividades básicas de vida diária envolvem locomoção, alimentação, higiene. Então, se a pessoa tem dificuldade nesse aspecto, geralmente acontece numa fase moderada para avançada do Alzheimer, então a agressividade da doença já é maior, o grau de acometimento já é maior. E por que pessoas, né, alguns idosos ficam mais agressivos, mais violentos quando tem o Alzheimer? Por que aparece isso? Transtornos neuropsiquiátricos muitas vezes abrem a doença de Alzheimer. Não é incomum, muitas vezes, a gente pegar pacientes que começaram a ter alucinações na velhice ou alterações de agressividade, de comportamento. Muitas vezes, homens ou mulheres, eles ficam mais frontalizados, que a gente fala, ou seja, ficam sem filtro. Então fala tudo que vem na telha, vai acentuando os traços de personalidade. Se ele era um pouco mais ríspido, fica mais. Se era um homem namorador, fica dando em cima das meninas no meio da rua. Então há situações, inclusive, de imputação legal a respeito disso, né? Então, se a pessoa... Já vi um caso desse aí. Acontece, né? E muitas vezes a gente até é solicitado a dar um parecer, um laudo para comprovar que aquela pessoa não está nas suas plenas faculdades mentais para não ser imputado criminalmente por muitas coisas, né? Então, mas de fato, muitas vezes, o transtorno neuropsiquiátrico é um dos primeiros sintomas de Alzheimer, que depois é que a pessoa, conjuntamente com os outros faculdades mentais perdidas, é que a gente vai fechar o diagnóstico. Ô, doutor Técio, pelo que a gente pôde perceber, né, do que o doutor estava explicando, não é fácil também fechar o diagnóstico para Alzheimer, né? Pois é. Ele precisa de vários elementos e não é só chegar, olha, eu acho que fulano está com Alzheimer. Não é chegar e dizer dessa maneira, né? Então é a mesma coisa com a questão do espectro autista, né? Tem uma série, né, diagnósticos diferenciais. Exatamente, de várias visões, de vários profissionais para poder chegar a você ser atestado mesmo com o mal de Alzheimer. Infelizmente não tem cura, né? Não é algo já que nós temos adquirido, já era pelo resto da vida. Nós temos aí uma luz grande no fim do túnel agora, né? Do ano passado para cá, tem tido mais experiência com a utilização de um medicamento liberado no FDA americano, que é um medicamento injetável, que faz a depuração dessas proteínas que são colocadas no cérebro, que causam, em última análise, os sintomas de Alzheimer. É um medicamento que faz isso, essa limpeza dessas substâncias que causam Alzheimer no cérebro, mas que a gente não conseguiu ainda um estudo de longo prazo para determinação de eficácia clínica e de segurança clínica que justifique a gente utilizar isso numa larga escala em outros países. E, inclusive, a liberação nos Estados Unidos é bem controversa, foi bem controversa. Muitas pessoas da comunidade científica a favor, muitas outras contra, porque existem as limitações científicas a respeito da liberação. Mas a gente já consegue ter alguns medicamentos que diminuem o efeito da doença no cérebro, do ponto de vista de diminuir as proteínas que causam a doença no cérebro, mas a gente não conseguiu ver concomitantemente a melhora cognitiva ainda desses pacientes. Por isso que a gente não sabe que se essas proteínas que estão lá no cérebro são causa de Alzheimer ou apenas uma consequência de algum outro processo metabólico que gerou aquele lixo, digamos assim, no cérebro, né? E para complicar ainda mais, de 2019 para cá, a gente identificou uma outra situação clínica, que é uma outra demência, que a gente chama de LAT, que é uma
uma encefalopatia límbica relacionada à proteína TDP-43. É um nome complicado, mas é muito comum. A demência mais comum que existe é a demência de Alzheimer. Mas para você ter uma ideia, 40% das pessoas diagnosticadas com Alzheimer, na verdade, não tem. Na verdade, tem essa TDP-43, que é uma doença que até 2019 ninguém conhecia. Meu Deus. É difícil. Doutor Técio, acho que outra coisa que muita gente também acaba querendo saber é se a doença é hereditária, né? E também o que é que se pode fazer para ir deixando ela mais para frente. Se tem algum estímulo, se tem algum exercício, se o hábito da leitura, né? Exercitar a memória com jogos, né? Por exemplo, xadrez, dama, enfim, algo que estimule, né? O cérebro trabalhar mais. Tem alguma coisa, de fato, que a gente possa fazer? Na verdade, é o que a gente chama de reserva cognitiva, isso que você está acabando de falar, Tony. Então, tem sim. No caso da doença de Alzheimer, ela, quase na sua totalidade, ela não é hereditária. Então, ela é esporádica, como a gente diz, né? A pessoa acontece esporadicamente. Não transmite geração para geração. Muito embora a gente perceba que em até décadas antes do começo dos primeiros sintomas, as alterações no cérebro já são identificadas através de exames complementares. Então existem hoje exames que a gente consegue ver a patologia acontecendo lá no cérebro de uma pessoa que ainda não tem a doença de Alzheimer clínica, não tem nenhum sintoma, mas ela está acontecendo lá. Em um determinado momento da vida vai apresentar, se ela conseguir chegar numa longevidade que permita. Infelizmente ela já está trabalhando lá no cérebro, mas você não está sentindo nada. Não está sintoma ainda. E como fazer para mitigar esses sintomas ou mesmo retardar o aparecimento? Basicamente, estilo de vida saudável. Inclusive o exercício físico, atividade física regular é o fator mais protetor para a doença de Alzheimer. Além de evitar os fatores de risco cardiovasculares outros, como controle da hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, diabetes e depressão. Quem tem depressão tem mais chance de desenvolver doença de Alzheimer. Porque o processo inflamatório atinge o sistema nervoso central também quando a gente está deprimido. Atinge o organismo inteiro. E esse processo de deposição das proteínas que estão alteradas na doença de Alzheimer acontece com uma velocidade muito maior no deprimido. Então, tratar a depressão de forma agressiva é muito importante. E daí, dessa casadinha, talvez, do Setembro Amarelo com o Setembro Lilás, né? A gente fala um pouco de depressão juntamente com a doença de Alzheimer. Para quem acha que depressão é frescura, né? É verdade, é o problema aí que as pessoas podem adquirir. Isso é muito interessante e tendo em vista essa cor, eu iniciei a entrevista falando, né, dessa cor dedicada. Por que dessa cor lilás, doutor Técio, e por que também uma campanha? Tem alguma coisa a ver? Por que dessa escolha? Foi meramente só para poder ilustrar, Tony, que precisa ter conscientização sobre isso também? Eu confesso que eu não sei o porquê das cores, né, mas a necessidade de falar sobre é tão importante, porque a gente tem hoje um quadro muito perigoso do ponto de vista, inclusive, previdenciário, econômico, global. Porque a sociedade global, ela está envelhecendo. E como eu falei previamente, o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o quê? O envelhecimento. Então, como a gente não tem ainda um tratamento curativo da doença, é imperativo que pesquisas sejam cada vez mais frequentes para que a gente busque a cura da doença. Porque hoje a gente tem 50 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de doença de Alzheimer. Nos Estados Unidos, a expectativa é que até 2060 isso triplique a tal velocidade com a qual a população está envelhecendo. E envelhecendo muitas vezes mal, porque a qualidade de vida não tem sido legal, não tem sido adequada para a prevenção desse fator de risco que a gente falou, relacionado à doença de Alzheimer. Então, a expectativa é de um boom de diagnóstico, infelizmente, até a década de 2060, e que se a gente não tiver uma inflexão no tratamento realmente visando a cura desse tipo de doença, o fator econômico vai pesar muito para esses países, porque a gente vai ter pessoas que demandam cuidado, demandam custo, e a população economicamente ativa dos governos, né? É que vai precisar bancar isto aí. É porque, na verdade, gente, por exemplo, quem está aposentado hoje, um cálculo rápido, a cada 5 pessoas trabalhando equivale a uma aposentadoria. Você está trabalhando, 5 pessoas trabalham para poder pagar o salário de quem está aposentado, né? Então, você já tira por aí. Então, é como o doutor Técio está colocando. Isso vai inverter. Né? Vai ter mais pessoas precisando e menos pessoas trabalhando. Exatamente. Então, e está claro, vários estudos já colocam realmente que
a população está envelhecendo, as pessoas não tem mais aquele, como no tempo antigo, tinha 10, 15 filhos. Isso. Hoje o controle de natalidade ele está bem mais intrínseco, né? E as pessoas, justamente pelo ambiente, hoje todo mundo quer trabalhar, quer ter sua vida profissional ali ativa e tem esse controle de natalidade e a população vai envelhecendo. É a mesma coisa da questão dos acidentes, né? Por que tem campanha também, né, para que no Maio Amarelo, né, se coloca assim, para evitar, conscientizar sobre acidentes, porque aquilo também demanda recurso do governo. Então, tudo que o governo está tendo muita incidência de valor, né, tem que pagar por conta de acidentes, e agora também questão previdenciária, isso sai dos cofres, sai do dinheiro da gente, né, contribuinte. E então como não tem para onde correr. E como é útil e realmente economicamente viável você fazer campanhas de conscientização, né? Uma sociedade conscientizada é uma sociedade que tem uma vida economicamente também para aquele país muito melhor, né? Você vê, teve um exemplo até da Alemanha agora durante a pandemia, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas houve uma estimulação também do governo alemão para dar dinheiro e incentivo financeiro para as pessoas agora na pandemia, e viu-se que a economia alemã começou a ter repercussões muito negativas mesmo, por conta do endividamento e essa questão com a Rússia da falta do gás, né? Então a população se juntou e disse, olha, a gente não quer receber mais não. Então economiza aí, governo, e a gente vai trabalhar para poder... Então é uma sociedade que está muito mais politizada, conscientizada, mais unida, e isso faz também, diferença, né? É verdade. Exatamente. Doutor Técio, eu queria lhe agradecer, né, por disponibilizar desse tempo para conversar com a gente. Antes de terminar aqui, deixa eu ver só se é alguma pergunta. Não, aqui a pessoa só está mandando boa tarde. Tem uma pessoa aqui querendo, manda o número dele, né? Tá pedindo aqui, a gente vai falar já o número lá da Neuropele. Mas lhe agradecer, doutor Técio, por essas informações, é importante. Eu acho que uma coisa que o doutor falou aqui que é de suma importância, em caso, né, de alguém da sua família receber o diagnóstico de Alzheimer, acho que a família ela tem que se voltar a ter paciência, porque eu vejo muita gente que quando se depara com o idoso repetindo a mesma coisa, a cada 2 minutos ele está perguntando o que ele já perguntou anteriormente, e tem gente que acaba respondendo de forma ríspida, não entende, que não é uma coisa que ele está fazendo por pirraça, né? Mas ele está fazendo porque é uma doença. E às vezes acho que até os próprios cuidadores precisam de um acompanhamento também, né? Atenção doutor, muito especial. Não deve ser fácil, não, né? Não é. Principalmente, você sabe qual é a principal queixa do cuidador que tem um paciente de doença de Alzheimer chega no consultório? É dizer, doutor, ele não dorme. Então imagine, né? Você precisa trabalhar de dia, precisa dormir à noite, tá lá o idoso dando trabalho, ficando agitado, você fica estressado, bate de frente, ele fica mais estressado e agitado ainda. Então essa pessoa que cuida, ela precisa de uma atenção especial. Não é à toa que existe a doença do cuidador. Então a gente entende realmente que não é brincadeira, não é fácil, e na nossa realidade latina, a gente tende a acolher mais esse paciente idoso e cuidar dele dentro da nossa casa, muitas vezes sem um preparo. Digamos assim, técnico, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a pessoa institucionalizar, colocar numa instituição de longa permanência, nos asilos, né? Inclusive muito bem estruturados, com dignidade e tudo, mas a gente não tem essa cultura aqui. E a gente acaba assumindo essa responsabilidade em casa. Chegou a pergunta aqui do ouvinte, para a gente fechar, se tem Alzheimer em jovens, né? Se pode acontecer. Olha, é praticamente impossível um sintoma de a doença de Alzheimer clinicamente determinada acontecer num paciente muito jovem, abaixo dos 20 anos de idade. Não. Geralmente são situações outras: deficiência de vitamina, alteração de tireoide, ansiedade é a principal causa. Uma covidzinha que tá dando perda. Demais. Bem lembrado, tem demais. Eu tô sofrendo disso, viu, doutor? Karen também é a mesma coisa. Teve um dia que eu passei um vexame, o rapaz que leva minhas filhas pra escola, eu parei junto com ele assim, lado a lado ali no semáforo. E quem disse que eu lembrei o nome dele? E eu procurei para lembrar. Reconhece a pessoa, mas não vem, né? Exatamente. Eu disse, eu não tinha isso, rapaz. Mas é incrível. E você fica um pouco assim, até... constrangido, isso, né? Constrangimento, porque você não lembrou, né? E você tem... Mas eu consegui me sair da situação. Mas é verdade, tem o Covid e os estudos mostram também que uma das sequelas do Covid é essa perda, memória. É a questão memória.
Doutor Técio, um abraço, meu querido. Abraço. Bom almoço. Acho que ele nem almoçou ainda, veio direto pra cá. Obrigado. Prazer. Um abraço lá pra doutora Samara Godoy. Os dois estão juntos agora lá na Neuropele, um na área dermatológica, doutor Técio na área neurológica. Então, lá tá de portas abertas. Parabéns pelo o investimento que foi feito lá para modernizar e deixar mais aconchegante para os pacientes. Eu tive lá esses dias e realmente é agradável. Dá vontade de você ficar lá, relaxa, viu, cara? E na A recepção. sala de recepção é boa demais. É verdade. Então, parabéns lá fico pelo feliz trabalho. demais. Obrigado, minha gente. Boa semana a todos. Obrigada, doutor. Muito bem. Olha, pessoal, vamos fazer o